Graça e paz, meus irmãos, que alegria! Espero que todos estejam bem. Chegou o nosso momento de meditarmos a palavra de Deus, o momento ao qual nós temos tirado, talvez de manhã, talvez à tarde, à noite, não sei em qual momento você faz os seus devocionais, mas o importante é ter um momento reservado para a palavra de Deus. Por isso, tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o versículo que se encontra no livro de João, capítulo 2, o versículo 16. João, capítulo 2, versículo 16. Vamos ao texto. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Bom, irmãos, nós precisamos entender o contexto deste livro. Eu gosto de dizer que todo texto sem contexto vira pretexto e futuramente ainda vira um cabresco, né? Então é importante nós entendermos o contexto para que quando nós formos meditar este versículo, nós consigamos extrair tudo que essa palavra tende a nos ensinar no dia de hoje. Quando nós olhamos esse texto, principalmente do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos alguns elementos que eles não combinam. Primeiro, o fator venda com o templo, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o versículo 13, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Nós sabemos, meus irmãos, que existe 3 festas que eram observadas por toda a comunidade judaica. Tinham muitas outras, mas tinham as principais festas. A primeira festa é a festa da Páscoa, né? A festa de Pêssar, né? Que significa Páscoa, que era celebrada junto com a festa dos pães ázimos. E nós vemos isso relatado no livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 14 ao 17 e 34, do versículo 18 ao 23. A outra festa que era celebrada era a festa das colheitas ou semanas, que essa festa depois recebe o nome de Pentecostes. Lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá eles estavam celebrando a festa das colheitas, que depois recebe o nome de Pentecostes. E por último, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. E assim como Jesus, uma grande multidão ia para o templo. E nós sabemos que o templo era um lugar de sacrifício. Agora tem um dado importante. Que templo era esse, né? Era justamente o templo de Jerusalém, o templo que se localizava em Israel, Jerusalém. E esse templo ele foi reconstruído por Herodes como um símbolo da soberania e também um símbolo nacional ali daquela época. E por ocasião dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, muitos cambistas, muitos vendedores de animais se encontravam naquele lugar. Por ocasião da festa da Páscoa, óbvio, as pessoas, ao invés de levar o seu animal, compravam o animal ali mesmo. O problema é que muitas pessoas vinham de várias partes, de diferentes partes. E quando vinham diversas pessoas de diferentes lugares, vinham moedas diferentes. Por exemplo, a Bíblia apresenta várias moedas, né? Uma, por exemplo, talento, dracma, que nós vemos, né, entre as 3 parábolas da misericórdia, uma delas é a dracma perdida, que era equivalente a um dia de trabalho braçal de uma pessoa. Então tinha starts, tinha talentos e tinha também dracma, entre outras moedas. Então quando a pessoa ia comprar um animal para participar dessa festa, dessas celebrações, elas precisavam trocar as moedas. E aí que começava o problema. Porque além de ter pessoas vendendo animais, como vai dizer o versículo 16, que Jesus disse para os que vendiam pombos, que também o pombo era um animal prescrito na lei
a ser oferecido pelas famílias que não tinham muito dinheiro, que é o caso de José e Maria, que diz que quando eles vão ao templo, né, eles oferecem um par de rolinhas, justamente indicando que eles não tinham muitas condições financeiras. E aí, tinham animais e tinham pessoas fazendo câmbio, cambiando, fazendo trocas das moedas. Então imagina o cenário a qual Jesus se depara ao entrar no templo. Um monte de pessoas vendendo animais, outras fazendo câmbio, trocando moedas, e inclusive muitos ali daqueles cambistas cobravam juros muito alto. Ou seja, uma festa que era para lembrar como Deus havia tirado aquele povo com o braço forte do Egito, a queda, né, de Faraó, a queda de um tempo de escravidão, a queda de um período de choro, a queda de um período ao qual eles eram subjugados, que eles eram explorados, havia se tornado uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então era durante as festas judaicas, especialmente a Páscoa, que milhares de judeus, meus irmãos, em peregrinação, se reuniam ali em Jerusalém. E isso gerava um grande movimento comercial no templo, onde eram vendidos animais para ser sacrificados, e essas moedas estrangeiras, né, elas eram trocadas, e como eu disse, muitas vezes com taxas exorbitantes. Então, o templo havia deixado de ser um lugar aonde eles buscavam a Deus, mas havia se tornado literalmente um lugar de negócios, um lugar de dinheiro. E é preocupante, porque se o templo não está falando de Deus, se no templo você não está se conectando a Deus, mas está indo lá para se conectar com bens dessa terra, com dinheiro, então sinto lhe informar que o Deus que ali está sendo adorado não é o Deus verdadeiro, mas sim Mamon. Aliás, o Deus desse século, que muitos estão buscando nos cultos, em suas reuniões religiosas, cheias de promessas de prosperidade, não é o Deus verdadeiro, é Mamon. Tem muita gente adorando Mamon, tem muita gente adorando Mamon em nome de Jesus. E Jesus deixou muito claro que nós não podemos servir a dois senhores à medida que nós vamos servir um, amar um e desprezar o outro. E naquele mesmo texto ele diz: vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele coloca o dinheiro como uma divindade, como um ser que nos leva à idolatria. E aí, as autoridades religiosas, os saduceus, os fariseus, tinham controle sobre o templo e as atividades. Então veja, meus irmãos, qual o cenário que Jesus se depara ao entrar no templo. Então, quando Jesus toma essa ação, né, o que ele faz? Versículo 15. Não, vamos no versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. Foi aquilo que eu estava explicando. Os vendedores, ora, eles vendiam bois, ovelhas e pombos, porque era a matéria-prima do sacrifício. Como tinham pessoas de várias localidades diferentes, precisava trocar a moeda, tinha também os cambistas ali sentados, que nada tinha a ver com adoração. O interesse não era adorar, o interesse era ganhar dinheiro. E eu faço uma pergunta para você: qual tem sido a intenção quando você tem ido à casa do Senhor? Logo mais eu vou falar sobre esse termo templo e casa do Senhor. Qual tem sido a sua motivação? Será que a sua motivação não é conseguir aquilo que a traça corrói, aquilo que o ferrugem destrói? Nós meditamos dias atrás sobre a avareza, a quantidade de crentes avarentos, a quantidade de crentes que só reconhece bênção de Deus quando vê a conta cheia, quando vê o material, né, diante dos olhos, mas não glorifica pelo fôlego da vida, não glorifica pelos livramentos, não glorifica um Deus que está nos prolongando, que, como diz a palavra de Pedro, está sendo longânimo, agindo de misericórdia, agindo de paciência, para que venhamos, nos converter, nos tornar novas criaturas. Será? Qual tem sido a nossa intenção quando nos reunimos nos templos, nas igrejas?
É muito importante nós pensarmos isso. O versículo 15 continua o relato de João, né? E tendo feito um azorrague de cordéis, chicote, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Jesus viu que o lugar aonde era o local de se reconectar com o Senhor através dos preceitos que Deus havia dado para o povo judaico da época, guardem isso, o povo judaico da época, o local havia se tornado um lugar de angariar fundos, um lugar para receber dinheiro, sustento, provisão. E nós não podemos esquecer que a nossa provisão vem do Senhor. O Salmo 4 nos diz: deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ei, meu irmão, é o Senhor que tem te sustentado. Sabe o trabalho que você tem? Honra Ele, glorifica a Ele, porque é Deus, através desse trabalho que está te abençoando. Aliás, meus irmãos, Deus não nos deve absolutamente nada. O que ninguém conseguia pagar, Deus pagou na cruz do Calvário, e por ele nós somos libertos em nome de Jesus. Olha o versículo 17, depois ele diz: não faça da casa do meu pai uma casa de venda. Não faça da relação, a sua relação com Deus, uma relação de negócios. Ou seja, não faça da sua relação com Deus uma relação de barganha. Meus irmãos, para com essa conversa. Eu vou subir monte, eu vou fazer campanhas para conseguir material. Meus irmãos, nosso Deus não é um Deus de barganha, não. Vamos parar de tratar o nosso Deus como um ídolo qualquer, à medida de que eu dou o que ele necessita e ele dá o que eu quero. Agora, meus irmãos, você acha que Deus necessita algo nosso? Deus quer o teu coração, Deus quer a tua conversão, Deus quer que você pare de trair a tua esposa, pare de trair o teu esposo, Deus quer que você pare de roubar, é isso que ele quer, isso é ser uma nova criatura. E ele continua dizendo, versículo 17, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E esta citação que Jesus diz é uma citação que se encontra lá no Salmo 69, versículo 9, que conecta o zelo de Jesus pelo templo de seu papel messiânico. Ele não apenas demonstra indignação, mas cumpre profecia sobre o zelo do Messias pela pureza da casa de Deus. Todas as ações de Jesus eram ações dentro da palavra. Todos os passos que Jesus tomava eram em base a profecias que já haviam sido proferidas, como essa, quando ele diz: o zelo da tua casa me consumirá. Está lá no Salmo 69, versículo 9, que é Antigo Testamento. Então, meus irmãos, não foi à toa, não foi um momento de ira. Muitas pessoas dizem: nossa, então Jesus se irou, chutou tudo. Não. Isso era um cumprimento de uma profecia. Era uma forma do Senhor dizer: olha, novo tempo está chegando, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar de vida. Vocês têm amontoado sacrifícios atrás de sacrifícios, mas vocês não mudam. Vocês estão cegos, a ganância tem cegado a vocês. Vocês perderam o propósito. O versículo 18, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Como quem diz: com que autoridade você está fazendo isso? Você está sendo motivado por quem para tomar essa decisão, essa ação aqui dentro? E Jesus responde, disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Olha o que os judeus dizem no versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21 dá a resposta do que Jesus estava querendo dizer como derribar este templo, que os judeus ficaram, assustados, uma vez que ele foi erguido em 46 anos, e agora Jesus, depois de expulsar os vendedores de animais, expulsar os cambistas, derrubar as barracas, dizer que ele iria derrubar e levantar em 3 dias, Jesus estava falando do templo que era o corpo de Jesus.
Era isso que ele estava querendo dizer. Aqui Jesus usa uma linguagem figurativa, meu irmão, para falar sobre a sua morte e ressurreição. O templo que ele aqui está se referindo é o seu próprio corpo. Ali quando ele diz ao terceiro dia, ele é uma prefiguração da ressurreição de Jesus. Por quê? Meus irmãos, o contexto de templo, ele é um instrumento judaico. O cristianismo nada tem a ver com o templo. Você parou para pensar nisso? Me mostre um texto bíblico, principalmente após a morte de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que para que um novo testamento venha vigorar, é necessário que o testador venha morrer. Então o Novo Testamento inicia quando Jesus morre. Lembra? Tetelestai, quando ele diz na cruz, tudo está consumado, aí começa a vigorar no Novo Testamento. E aí nós vemos os discípulos, que agora são apóstolos, na pessoa de Pedro, na pessoa de Paulo, na pessoa de Felipe e outros pregando o evangelho. Aí começa o Novo Testamento. Agora me mostre um texto bíblico que tem uma ordenança tal como teve em Êxodo, em Levítico, para um sacrifício, para instrumentos, do templo. Não tem. Não tem. O templo é um contexto judaico. Os sacrifícios eram um contexto judaico. Cristo não veio erguer templos, Cristo veio erguer um corpo. Cristo não quis um templo, Cristo quis um corpo. Nós somos corpo de Cristo, aonde nós estivermos. Aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê no Evangelho, na boa nova do Evangelho, na mensagem da reconciliação de Cristo Jesus com Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Você se torna corpo de Cristo. Ah, Vinícius, e a Casa-Sal é o quê? É um lugar onde nós nos reunimos. Não é o templo que faz o cristão. O templo são 4 paredes. Igreja. Nós somos igreja onde nós estamos. Nós somos igreja. Aquele que parte da sua terra para ser missionário, falar de Jesus em uma terra distante, numa língua diferente, ele é igreja. O que a palavra do Senhor diz? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu também estou. Ali é a autoridade da igreja. Então toda vez que nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, nós somos igreja. Aquilo que hoje, a igreja desse século chama de altar, meu irmão, não tem mais altar na igreja não. Ali tem um púlpito, ali tem um lugar para repousar a Bíblia, para ajudar ali na dinâmica da pregação. E se também não tiver o púlpito, tanto faz. As pessoas falam altar remetendo-se ao templo de Jerusalém, o altar do sacrifício. Não se tem mais isso. Não há mais necessidade de imolarmos animais, não há necessidade de sacrificarmos mais nada. Nós somos um corpo ajustado em Cristo Jesus. E não podemos esquecer que isso aqui é um contexto judaico, uma vez que estava se aproximando a festa da Páscoa e que muito bem está escrito dos judeus, que para nós cria um novo significado. Ora, a Páscoa celebrava o quê? A saída do povo hebreu do Egito. Agora, para nós cristãos, a Páscoa significa, oh glória, aleluia, é motivo de alegria. Eita! Só de pensar nisso, meu coração já se alegra. Sabe o que é a Páscoa para nós? É a vitória de Cristo sobre a morte. É a vitória de Cristo sobre o pecado. Não há mais nenhuma amarra. O último inimigo Cristo venceu. É isso que nós celebramos na Páscoa. Nós não imolamos mais novilhos. Nós, a cada Santa Ceia, fazemos memória dessa Páscoa. Cristo que venceu a morte, Cristo que nos libertou das amarras do pecado, Cristo que nos trouxe vida eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? E Cristo que nos deu liberdade de adorar o Senhor aonde nós estivermos. Hoje nós usamos da tecnologia, para nos reunirmos. Veja, você recebe um link aí na sua casa, clica, e nós, como igreja, partilhamos a palavra. Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que a partir de agora eu não preciso mais ir para a igreja? Não é isso que eu estou querendo dizer. Aliás, a palavra do Senhor diz, não deixai-vos de congregar. É importante nós estarmos juntos, sim. É a reunião dos crentes. É lá que nós cantamos louvores a Deus. É lá que também nós acompanhamos os nossos irmãos em oração.
nós sabemos o que os nossos irmãos estão passando. É lá que também nós somos auxiliados e podemos ajudar os irmãos. Mas esse contexto de templo não precisa mais, meus irmãos. Não precisa mais. E olha o que Jesus estava querendo dizer: não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Comércio. Este texto aponta para Jesus como novo templo, o lugar onde Deus habita e onde a verdadeira adoração acontece. Por isso que, quando nós terminamos a nossa oração, nós dizemos o quê? Em nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por Ele que nós fazemos a nossa oração. É por Ele que as nossas orações são entregues ao Pai, pelo sacrifício perfeito, único e eterno de Jesus. Com a sua morte e ressurreição, meus irmãos, o acesso a Deus não mais depende de um templo físico, mas de Jesus Cristo. Verdade essa que naquele momento, como foi relatado aqui no Evangelho de João, capítulo 2, os judeus não entenderam. E ainda não entenderam. Os judeus até hoje estão esperando o Messias, estão esperando o verdadeiro Messias chegar. Eles não aceitam Cristo Jesus. Por isso que já estão se movimentando para reconstruir o templo em Jerusalém. Esse é um dos sinais que eles acreditam da vinda do Messias. Por isso que a palavra vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Por isso que nós somos um galho enxertados na videira. Por isso que nós somos aqueles que fomos enxertados na videira. Nós recebemos a revelação pela graça, uma vez que Cristo veio para os seus, o povo judeu, e o povo não o recebeu. É muito lindo, meus irmãos. É muito lindo quando nós mergulhamos na palavra do Senhor. O ato de Jesus expulsar aqueles comerciantes enfatiza o desejo de Deus por uma adoração pura e verdadeira. Pura e verdadeira. Deus não se impressiona com a quantidade de horas que você fica orando. Deus não se impressiona com a quantidade de horas que você fica de joelhos, com a quantidade de sacrifícios que você oferta a Ele. Mas Deus se impressiona com uma alma que se converte, com uma alma que deixa os maus caminhos e volta para o Senhor. Eu fiz isso no último devocional e quero fazer novamente, vou dar um spoiler aqui, né? Leiam depois o livro de Isaías, capítulo 1. E você vai ver o que o Senhor está dizendo para um povo que estava oferecendo sacrifícios a Ele. Né? Ele começa dizendo: olha, o boi conhece a sua manjedoura e o seu possuidor, e o meu povo não me conhece. O povo não me conhece. Ele faz uma comparação a um animal irracional para um povo que estava sacrificando a ele, mas o não conhecia, só louvava a ele de lábios. Do que adianta uma multidão de sacrifício se isso não muda o nosso coração, não converte as nossas atitudes? É muito profundo. A referência aqui que Jesus diz de levantar o templo em 3 dias é uma profecia sobre sua ressurreição que se torna o centro da fé cristã. Ora, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Por que nós pregamos Cristo Jesus? Porque só Ele venceu a morte. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não há outra forma de nós irmos ao Pai senão por Cristo Jesus. Tanto é que o versículo diz o seguinte, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então, ele já está dizendo, Ele é o único caminho. E os outros que me apresentaram, meus irmãos, são atalhos. Quem quiser andar por atalho, que ande. É melhor você confiar no caminho verdadeiro. Depois, o próprio Jesus diz: e a verdade, ou seja, fora dele tudo é mentira. Ele é a verdade. Vinícius, eu não concordo. Meu irmão, eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que Jesus disse. Estou te anunciando. Disse-lhe Jesus. Se é que Jesus tem algum crédito, se é que a palavra de Jesus tem algum crédito com você, então você medita aí. Ele disse: eu sou o caminho. Fora ele, então tudo é atalho. E a verdade, então fora ele é mentira. Quem quiser seguir mentira, que siga. Eu estou te falando que a verdade é Jesus. Ele diz: e a vida? Fora de Jesus não tem vida. Nossa, Vinícius, mas eu estou vivo. Não, talvez você está existindo. Talvez você está correspondendo à sua natureza, respirando, andando, enxergando. Mas vida é algo muito mais profundo. Olha o que ele diz: ninguém vem ao Pai
Reparou que Jesus não disse ninguém vai ao Pai? Quando ele disse vem, ele está dizendo está contido em mim. A eternidade do Pai, aleluia, eita glória, a grandeza do Pai está em mim. Repara que ele não diz ninguém vai, mas ele diz ninguém vem ao Pai. Ora, se ele diz que ele é o único caminho, então a única forma de nós irmos ao Pai é por ele. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é o único que conseguiu reconciliar essa humanidade pecadora, decaída, maldosa, arrogante com o nosso Deus. Aleluia! E essa ação de Jesus denuncia a comercialização da religião e o afastamento do verdadeiro propósito de adoração. Este ponto levanta questões sobre a pureza e a motivação nas práticas religiosas. Nós precisamos voltar ao verdadeiro propósito da adoração. Da adoração. Vamos começar a pensar, meus irmãos, se estamos adorando por barganha, se no que se tornou as nossas reuniões, né? Falamos que somos cheios de Deus, que temos uma palavra de transformação, mas no final de tudo é tudo sobre dinheiro, é tudo sobre ganho, é tudo sobre lucro. E a igreja de Cristo não foi edificada para isso. Ei, você faz parte de um corpo, você é embaixador da mensagem da reconciliação de Deus Pai com sua humanidade através de Jesus Cristo. E quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, priorizar a pureza espiritual. Porque assim como Jesus purificou o templo, lembrando, um templo físico, o ato de Jesus expulsar os cambistas estava purificando um templo físico. Nós somos chamados a purificar o templo do nosso coração. Olha seu coração aí. Será que não está tendo espaço para a avareza? Será que o seu coração não está dando muito espaço, né, para a ganância, para o dinheiro? Nós somos chamados a purificar o nosso templo, o nosso coração, meus irmãos. Lembra que eu disse ontem no devocional? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso nós precisamos, meus irmãos, identificar e remover tudo que nos afasta de Deus. Tudo. A exemplo de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Acaso não sabeis que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em vocês. Vai dizer a palavra porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, pois agora Ele habita em nós. Ei, meu irmão, quando você sair da sua casa para ir no culto, na sua reunião religiosa, saiba, eu estou indo me encontrar com os irmãos. Eu estou indo lá me encontrar e vou me unir em adoração a Ele. Nós vamos orar juntos. Se for necessário, nós vamos chorar juntos. Vamos rir juntos. Mas não esqueça, você é templo do Espírito Santo. Segundo ponto, cultivar o zelo pela casa de Deus. Demonstre zelo pela casa de Deus. Envolva-se mais do que apenas o cuidado físico. É um compromisso com a comunhão, adoração, serviço à comunidade de fé. Devemos valorizar e cuidar do ambiente onde adoramos a Deus. Eu gosto de dizer, para de ser um consumidor de culto. Tem gente que entra no culto, não gostei da pregação, não gostei do louvor. Peraí, quem disse que o louvor foi para você? A partir do momento que o culto tem que te favorecer, tem que te agradar, então nós vamos colocar você lá de pé e vamos adorar você. Nós estamos vivendo uma era de crentes dodói. Uma era que os crentes acham que em tudo é sobre ele. Não, meu irmão, não é sobre você não, é sobre o Senhor. Ué, o louvor é para você? Não, o louvor é para Deus. Louvor é para Deus. Ah, não está gostando do ministério de louvor? Então estuda, meu irmão. Procure estudar, cantar melhor para o Senhor. Não gostou da pregação? Se debruça no texto bíblico. Vai então ensinar a palavra do jeito que você acha que é correto para os outros irmãos. Para de ser um frequentador de igreja, né? Um degustador de culto. Ah, esse eu não gostei, eu vou embora. Quem disse que o culto é para te agradar, meu irmão? Versículo 1 do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual tem sido a sua motivação para ir na casa do Senhor? Ou quando você está na presença do Senhor com os irmãos, junto com a comunidade de fé, você não vê a hora de passar, de acabar. Ah, hoje o pastor pregou demais. Ah, hoje cantaram demais. Ah, hoje oraram demais. Meu irmão,
Por isso que Jesus disse para a samaritana: o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós estamos só em corpo, mas o nosso coração, a nossa mente está longe. É por isso, graças a Deus, né, que o Senhor não ouve todas as nossas orações. Se não fosse o Espírito Santo para nos socorrer. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo nos socorre com gemidos inexprimíveis. E o último ponto, compreender o significado do sacrifício de Jesus. Nós precisamos entender, meu irmão. Jesus falou do templo do seu corpo, referindo-se à sua ressurreição. No nosso dia a dia devemos lembrar que a nossa fé está alicerçada na morte e ressurreição de Cristo. Nós não adoramos um Cristo morto. Nós não adoramos um Cristo que ficou na cruz. Nós adoramos um Cristo que sim, foi à cruz, foi obediente até a cruz, mas um Cristo que ressuscitou. E é esse o alicerce da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Ora, porque se Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar com ele, já dizia Paulo. A nossa fé está alicerçada na ressurreição de Cristo, que nos dá uma nova vida e nos chama a viver de forma vitoriosa. É o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Agora, se você crê que Cristo ressuscitou e que Cristo venceu a morte, verdadeira é a nossa pregação, verdadeira é a nossa oração. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Quantos ensinamentos através desse texto, né? Quantos ensinamentos. Não esqueça, vamos cuidar desse templo interior. E se tiver aí ganância, se tiver aí vingança, se tiver aí avareza, espaço para o dinheiro, arranca fora. Que a nossa adoração seja verdadeira em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais um dia, Senhor. Obrigado por esta palavra, ó Deus. Como é bom, Senhor, saber que nós somos livres. Como é bom saber que em Ti nós temos liberdade. Que hoje nós não precisamos mais nos recorrer aos sacrifícios, ao derramamento de sangue, uma vez que o Teu sangue puro, santo, carmesim, como diz o hino da harpa, já verteu, já foi vertido no madeiro do Calvário, ó Deus, para nos dar libertação, para nos dar salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não fomos comprados com ouro, com prata, com quantidades de moedas. Não, nós somos comprados a preço de sangue, a preço de cruz. Obrigado, Senhor. Pai, nos ajude a valorizar os nossos encontros. Nos ajude, Senhor Deus, a nos unir mesmo em espírito e em verdade. Quando estivermos, Senhor Deus, juntos dos nossos irmãos, ó Pai, que não venhamos desperdiçar, que ao estar com nossos irmãos isso seja motivo de alegria, ó Pai, e não motivo de peso. Pai, que aquilo que Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que esse versículo, ó Deus, nós possamos sentir no nosso coração a cada dia, que ao estarmos, Senhor Deus, com os irmãos, adorando o Senhor, seja de verdade, Pai. Tira de nós as máscaras, tira de nós, Senhor Deus, as fantasias. Quantas vezes estamos, Senhor Deus, junto com os irmãos em adoração, mas estamos vivendo um personagem, Senhor. Ô Pai, livra-nos de toda hipocrisia diante de Ti, pois o Senhor nos conhece tal como somos, ó Pai, para que a nossa adoração seja verdadeira, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.